Vamos dar início, né? Bom dia aí a todos. Antes de mais nada, eu quero ressaltar aí para todos aí que a gente voltou, né? As aulas presenciais elas voltaram, tá bom? As aulas presenciais elas voltaram. A gente não pode ter todo mundo dentro da sala de aula, né? A turma toda, mas que vocês, né? Devem estar vindo pelo menos uma vez na semana, tá? Que nem na segunda-feira. Na segunda-feira tá vindo o Rafael, tá vindo o Roberivan, né? Tá vindo uma galera aí em peso. Então é importante eu frisar aí que devagarzinho as aulas estão voltando. A gente não pode ter todo mundo na sala de aula, mas podemos ter metade, né? Uma parte da galera na sala de aula aí, tá bom? Uma outra coisa também que eu quero ressaltar é que a gente vai começar a fazer a rematrícula hoje, tá bom? Nós vamos começar a fazer a rematrícula hoje. Pra gente poder ver o próximo módulo de vocês, tá bom? Próximo módulo de vocês aí, a gente vai estar fazendo hoje aí a rematrícula também para poder alinhar o próximo módulo, certo? Bom, o Isaac acabou de entrar. Pessoal, é importante frisar que a nossa aula ela tem horário certo para começar, tá, galera? Até em casa perde a hora da aula, hein? Vamos se policiar aí. Vamos se policiar para a questão do horário da aula, tá bom? Bom, vou estar trocando aí a visualização de vocês. Também vou mudar aqui minha tela de gravação. Bom, o conteúdo de hoje, né, o conteúdo que eu tenho elaborado aí para vocês, a gente vai trabalhar com alguns recursos a mais que podem ser colocados dentro do nosso documento, tá? Utilizando em especial a guia Inserir, utilizando aí em especial a guia Inserir, a gente tem esses caras aqui, tá bom? Pra gente poder tá trabalhando, tá? Vídeos online, links, comentários, caixa de texto. Se não me falha a memória, eu já comentei, mas a gente vai ver de novo. Símbolos, né? E também a parte de legendas e autotextos aí, tá bom? Bom, eita nós, engasguei aqui, desculpa. Primeira coisa, tá? Que a gente vai ver aqui. Eu vou inserir uma imagem. É uma imagem qualquer, né? Seria aqui a imagem. Tá bom? A imagem tá aqui. A gente encontra isso, né? O chamado legenda. A gente encontra isso muito em revistas, muito em jornais, né? Livros educativos. Que é o que? Você tem uma foto, você tem uma imagem, e aí você descreve essa imagem, tá bom? Então, para a gente poder colocar a legenda, ela é bem simples. A gente clica com o botão direito do mouse e nós temos aqui a opção inserir legenda, tá? Então, botão direito do mouse, inserir legenda.
E aí você vai poder colocar a legenda para essa imagem, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar labrador. O rótulo é o que está escrito aqui, né? Está escrito figura 1, figura 2, né? Ou se você quer colocar alguma outra coisa, que aqui ele está na posição, né? Que ele tem memorizado aqui no rótulo. Ou você pode criar um novo rótulo, tá? Novo rótulo. Então você pode criar um novo rótulo, como por exemplo, foto. Um exemplo. Então ele vai aparecer aqui, ó, foto 1, labrador. E aqui a gente tem a posição dessa legenda. Onde que você quer colocar essa legenda, né? Quer colocar em cima, quer colocar embaixo, né? Então a gente pode escolher aqui a opção. E aí a gente tem aqui a opção de excluir rótulo, caso você queira. Você vai lá e exclui o rótulo, tá? Foi o rótulo que eu coloquei, né? Foto. Vou criar aqui um novo rótulo chamado turma. Tá vendo? Labrador. E aqui o número. Aqui é o tipo de número que você quer colocar na imagem, né? 1, 2, 3 ou não, tá? E aí a gente tem aqui a opção de depois clicar em OK. E aí o que vai acontecer? Ele vai inserir aqui uma caixa de texto, né? Ele insere uma caixa de texto aonde está o rótulo que eu coloquei turma. Aí apareceu o 1, que é o número da imagem, e o texto lá que eu escrevi como rótulo, labrador, tá? Então, o rótulo é um recurso que a gente coloca clicando com o botão direito do mouse, tá bom? Botão direito do mouse, a legenda, perdão, né? A legenda a gente insere clicando com o botão direito do mouse na imagem. Tudo bem? Então nós temos aí a legenda. O próximo item que a gente vai ver aqui é esse cara aqui chamado símbolos, tá? Então dependendo do que você vai fazer, trabalhos, atividades, relatórios, algo do gênero, existem alguns caracteres, né, alguns símbolos especiais que a gente não encontra no teclado. Então a gente precisa vir aqui nesse cara, né, símbolos, para poder inserir. Então, por exemplo, eu tenho aqui equações e tenho símbolos, né, diversos. Vamos clicar aqui em equações, tá? Então a gente tem aqui alguns modelos já prontos de equações, tá? Quem é bom aí de matemática e física? Então a gente tem aqui as fórmulas, né, das equações. Caso você queira procurar mais equações, a gente tem aqui o recurso online, tá bom? Opa. A gente tem a opção de baixar mais equações. Então, dentro, às vezes, do trabalho de matemática, um trabalho de física que você tenha que fazer, a gente pode inserir aqui as equações, tá? Então, você clica lá, ele vai inserir um campo de formulário, tá bom? Que é uma outra coisinha que eu vou mostrar para vocês hoje. Ele vai inserir um campo de formulário, aonde aqui ele está com a equação criada, tá bom? Caso você queira editar, você clica aqui, né, e pode estar editando a equação. Tudo bem? Clicando aqui nessa setinha,
a gente pode formatar essa equação, tá? Tem as possibilidades aí de formatar o layout dessa, tá bom? Dessa formatação, da formatação dessa equação, tá bom? Símbolos. Símbolos. Tá? E aí ele vai nos dar... Opa! Ele vai nos dar aqui, ó, um símbolo. Símbolos são aqueles caracteres, né? Especiais. Que a gente consegue colocar aqui. Tá? Quando foi para explicar lá marcadores e numeração... marcadores e numeradores... tem uma opção lá dos marcadores que dá pra gente entrar aqui em símbolos e escolher. E aqui a gente tem alguns caracteres, né? Caracteres especiais, inclusive teclas de atalho para você poder inserir esses caracteres, tá? Mas símbolos nada mais é do que são essas imagens aqui. Você escolhe a fonte WebDing, né? Tem a WebDing e tem o WingDing, né? E você pode escolher uma imagem, um símbolo para poder inserir no seu texto. Ó, tá aqui o símbolo inserido, pequenininho. Tá? Então, nós temos aqui um símbolo inserido, né? Insercido. Tudo bem? Além disso daqui, inserir os símbolos, eu posso trabalhar aqui com comentários. O que é comentários? Ele vai inserir uma área, tá bom? Uma área aonde eu deixar o mouse piscando, e aí ele vai me dar uma área, que é essa área aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei selecionado o dispositivo. E aí ele me deu uma área para eu poder escrever alguma coisa sobre o dispositivo. Tá? Aí você vai colocar lá um texto, por exemplo. Termo utilizado para, sei lá, ferramentas ou equipamentos. Tá bom? Então a gente tem aqui inserido. Caso você queira inserir mais, você vai clicando aqui na setinha, nessa setinha aqui, ó. Você vai inserindo mais comentários sobre esse item aqui. O comentário, tá bom? Ele é visível aqui pra gente, tá bom? Na hora da impressão também. Tá? Então, você pode inserir um comentário para um relatório, para um documento, uma apresentação que você venha a fazer aí. Certo? Aqui, a gente vai trabalhar com agora o vídeos online. Então, a gente vai inserir um vídeo aqui. Esperar carregar. Esse vídeo, logicamente, ele vai estar atrelado, tá, ao YouTube, né, um recurso que tem aí no pacote Office. Então a gente vai digitar aqui, sei lá, lazer. Ele vai me dar alguns vídeos aqui. Deixa eu mudar outro tema. Colocar carros. E aí eu vou ter o vídeo para poder inserir, ó. Tá vendo? Quando eu clicar aqui em player,
ele vai carregar uma tela, tá bom? E aí eu vou conseguir ver o vídeo do Carros. Eu dizia essas coisas? Dizia sim, senhor. Parando pra corrida. Eu queria ser Certo mais- aí, gente? Estão conseguindo ver? Deixa isso comigo. Onde é que eu tava? Corrida. Corrida de verdade. Volta após volta, por dentro, por fora, a centímetros, sem encostar. Isso é que... Tá bom? Tô sim. Eu tô pronto. E aí depois só apertar S, que é o clicar fora, tá bom? Mas isso daqui, gente, é importante eu frisar. Ele sai na impressão, tá bom? A imagem do vídeo vai sair na impressão. Tá aí na impressão, mas ele só executa de forma de o arquivo estiver aqui aberto no Word, tá bom? Se o arquivo estiver aberto aqui no Word, ele vai abrir. Uma outra coisa também que a gente consegue inserir aqui são os links, tá? O que é o link? O link ele é uma área clicável, que quando você clica nessa área ele vai te direcionar para um local, para um arquivo, para uma página da internet. Então a gente tem aqui a opção de link. Aí ele vai me dar aqui para escolher referência cruzada e indicador, tá? Então link, eu quero criar um link para um site, então www.terra.com.br, por exemplo. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir o site do Terra. Tá vendo? Certo? Então ele vai abrir aqui o link. Você também pode criar um link para ele abrir algum arquivo, abrir algum documento. Então, por exemplo, teste. Digitei aqui a palavra teste, vou inserir o hiperlink, tá bom? E esse hiperlink ele vai abrir um documento, vai abrir um arquivo. Então, deixa eu procurar um arquivo aqui. Ó, vai abrir um arquivo aqui, ó. Espera aí que eu cliquei errado, gente. Cadê a área de trabalho? Tá vendo? Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um outro arquivo. E no caso aqui ele abriu um arquivo do PowerPoint. Tá? Então a gente tem a possibilidade do link. Certo? Além do link, né, de você linkar uma página, linkar um arquivo, né, linkar um site, tá bom? A gente tem aqui um outro recurso que é a caixa de texto, tá? Então o que é a caixa de texto? A caixa de texto ela é uma área fora da área do seu texto principal, que você pode digitar um texto, pode colocar uma imagem, né, pode fazer algo diferenciado. Então ele nos dá aqui alguns modelos de caixa de texto, alguns modelinhos de caixa de texto. Você escolhe o modelo da caixa de texto, digita o texto
tá? E aí, isso daqui a gente pode mover, né? A gente pode estar movendo essa caixa de texto para a relação do conteúdo que você está criando, tá vendo? Vai ser uma imagem, só que essa imagem ela permite você escrever um texto dentro dela, tá bom? Além disto, eu tenho esses carinhas aqui, ó, tá? Nesse carinha, ele me permite inserir um autotexto. O que seria um autotexto? Um autotexto, ele é um texto que você já deixou pré-programado no programa. Então, um exemplo. Turma, manhã. Eu seleciono esse texto. Se for um texto que eu utilizo muito, eu vou salvar esse texto aqui na galeria, tá? Turma amanhã, professor Ricardo, tá bom? Aí eu venho aqui, salvo, tá vendo? Turma amanhã. E clico em OK. Caso eu precise colocar, eu venho aqui, ó. Eu já tenho ele aqui memorizado, ó. Turma amanhã, professor Ricardo. Tá? Se for um texto muito usado. Se eu quiser ver outro texto, ou outros textos, né? A gente tem a opção aqui em autotexto. Opa, cadê? Aqui nos menus a gente tem a opção de escolher algumas outras opções que já estão salvas. Por exemplo, assunto. Opa, daqui é formulário, tá? Aqui ó. Pera aí, gente. Aqui ó, organizador de blocos de construção. Então aqui você tem todos os autotextos que já foram salvos, tá? Então você tem aqui vários autotextos que foram salvos, então você vai criando, vai salvando, vai criando e ele vai ficando armazenado aqui, tá? Vai ficando armazenado e aí caso você queira, você pode estar editando ou inserindo ou excluindo eles, tá? Agora a gente vai ver esse cara aqui, tá? Esses dois carinhas aqui, propriedades do documento e campo. Muitas vezes a gente viu uma lá direta, né, há uns dias atrás. A gente viu uma lá direta. Muitas vezes você precisa criar um documento e nesse documento não exatamente uma mala direta, tá? Mas como a gente fez mala direta, vai ficar mais fácil de assimilar. A gente cria um documento, sei lá, declaração, por exemplo. Eu Ricardo Nascimento da Silva, venho através dessa declarar que, né, o aluno ou aluna, aí eu vou criar aqui agora um campo, tá? A gente vai criar um campo para poder só depois vir aqui e escrever, tá bom? Então você tem aqui, ó, vários tipos de campo, ó.
tá? Então, você vai escolher o campo que melhor adere a você, né? Melhor adere à sua necessidade, tá bom? Caso tenha uma mala direta, ele vai vincular lá a mala direta. Então, a gente pode trabalhar aqui e escolher o campo, certo? Então, tá vendo? Daí você... Opa! Vamos colocar aqui. Esteve em aula no dia. Aí eu venho aqui, coloco um campo de data. Tá vendo? Então, quando você precisar editar o documento, a pessoa que for editar, ela só vai clicar aqui no formulário ou no campo do formulário e vai editar o nome da pessoa. Tá vendo? Opa. Vai editar o nome da pessoa. Tá vendo? Ele vai editar só aqui o nome da pessoa. Então, a gente pode criar campos de formulários. Cria o conteúdo e aí você escolhe o campo do formulário que você quer. Tá? Então, ele dá pra gente alguns campos aí que a gente vai escolhendo o campo que você necessita estar usando aí. Tá vendo? A gente vai inserindo o campo do formulário. E aqui nós temos uma opção de objetos. Isso daqui é para você, caso você queira, colocar telas de outros programas no seu computador, no arquivo que você vai fazer. Se você quiser colocar a tela de um outro programa dentro de algo que você queira fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui o CorelDRAW. Ó, CorelDRAW. Ele vai me permitir inserir aqui a tela de um programa. Então a opção objetos, ela permite você fazer isso. A inserção de telas de outros programas para você interagir aqui. Tá? E essa opção objeto tem diversos programas, tá? Vamos esperar carregar. Carregou. Tá vendo aqui? A gente já não tá mais na tela do Word. A gente tá na tela aqui do CorelDRAW. Tá vendo? Então, caso você queira criar alguma coisa do Corel aqui dentro, tá? Caso você precise criar alguma coisa do Corel e já colocar, ficar dentro do documento, você pode criar por aqui. Tá bom? E aí quando você clicar fora,
Quando você clicar fora, ele vai ficar aqui a área separada, né? O que você criou através do outro programa, ele vai ficar aqui. Se você der 2 cliques, ele volta para aquela área anterior, tá bom? Ele vai voltar lá para aquela área anterior, certo? Tranquilo até aí, gente? Querem perguntar alguma coisa até esse momento? Galera, tudo atrasado aí, né? O pessoal tudo entrou atrasado. Ei, Laia. Alguma pergunta, gente, até aí? Esperar vocês escreverem aí. Posso sim, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Para a gente poder trabalhar com outros programas, dentro do Word, por exemplo, a gente tem a opção aqui no menu Inserir. Esse cara aqui, ó. Clica lá no Inserir, a gente tem aqui, ó, esse carinha chamado Objeto. Aí ele vai abrir um assistente onde vai estar todos os programas que está instalado na sua máquina, tá? Então você vai escolher, vai procurar pelo programa. Aqui pela sequência eu peguei o CorelDRAW, que ele é o mais rápido aqui, né? Que é um dos programas que vocês vão trabalhar. Então ele me abriu aqui a tela do Corel. Eu não estou mais no PowerPoint, eu estou no Corel, eu não estou mais no Word. Perdão, não estou mais no editor de texto. Eu estou num programa gráfico aqui. Ele vai me dar uma área e aí eu vou criar nessa área, eu vou criar o conteúdo que eu quero. Tá bom? Então, que nem por exemplo aqui. Tá vendo? Eu vou criar o conteúdo. Quando eu clicar fora, ele vai sair, né? Não vou estar mais lá no programa, né? Eu não vou estar mais lá. E aí eu poder, né, manipular isso daqui como se fosse uma imagem. Tá bom? Então, a gente vai lá em Inserir, na guia Inserir. E depois escolhe aqui a opção chamado Objeto, tá? Dependendo da versão do Office que você estiver usando, ele vai estar lá como inserir objeto, adicionar objeto, tá? Certo? Aí agora, gente, para poder fechar aqui, acho que todo mundo aí que talvez tenha lido algum livro, lido algum conteúdo, às vezes tem algumas palavras que a gente não... Uma palavra difícil, né? Uma palavra que a gente não conhece. Por exemplo, sei lá, vou colocar aqui tatu. Tá? Eu tenho aqui a palavra tatu. Imagine que eu não sei o que é essa palavra, o que sentido essa palavra tem, tá? Então, eu posso vir aqui em referência, na guia referência, e posso inserir esse cara chamado nota. Nota de rodapé. Tá? Então, quando você colocar nota de rodapé, perceba que na palavra tatu apareceu esse número 1, né? Sobrescrito a ele. E aqui no rodapé, ele me deu uma área onde eu vou colocar o significado.
animal que tem uma couraça, né? Couraça e que gosta de cavar buracos para morar. Tá? E aí você coloca o significado. Esse cara aqui a gente encontra muito em livros, dicionários. Quando você tem uma palavra lá que é uma palavra que não é muito conhecida dentro do texto, o autor geralmente ele coloca lá uma referência, né? Ele coloca lá uma nota, né? Um sentido do texto. Espera aí que eu vou desligar aqui o microfone do William. Ele tá gritando aí? Espero que não tenha falado nada demais. Tá? E aí a gente tem a questão da nota, tá bom, gente? Então, basicamente é isso que eu tenho preparado aí para vocês fazerem, né? Até mesmo de atividades aí para hoje, tá bom? Espero que tenham gostado aí desse conteúdo novo aí.